comunidade aqui presente, boa tarde, professora Valnice, é uma honra tê-la no nosso evento. Antes de passar a palavra, permita-me fazer uma breve apresentação da sua trajetória à audiência presente. Bem breve. Para quem não sabe, a professora Valnice é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Seu campo de pesquisa concentra-se em Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, crítica da literatura e da cultura. Além de lecionar no departamento de literária e literatura comparada aqui da Universidade de São Paulo, a professora Valnice Nogueira Galvão foi docente em diversas universidades do exterior, entre elas Oxford, a École Normale Supérieure e a Universidade Livre de Berlim. Entre as suas obras, podemos destacar As Formas do Falso, um estudo sobre a ambiguidade de Veredas, No Calor da Hora, A Guerra de Canudos nos Jornais, A Donzela Guerreira e As Musas sob Assédio, Literatura e Indústria Cultural no Brasil. Esta última, creio, dialoga com o tema desta palestra, que é a ficção brasileira contemporânea. Então, com a palavra, a professora Valnice. Eu gostaria de confessar logo de saída, para vocês terem uma ideia de onde eu me situo, que meu romance predileto é Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Tanto que eu costumo trapacear e quando tenho que responder aquela perguntinha boba que os jornalistas fazem, que livro levaria para uma ilha deserta, esse é o que escolho, porque são 7 volumes, portanto são 7 livros e não um só que eu tenho direito de levar para a ilha deserta. Entre os brasileiros, meu predileto é o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, que nunca deixa de me surpreender, de me encantar, e eu fiz doutorado sobre Guimarães Rosa e escrevi 6 livros também. Quanto à leitura de Proust, não tem nada a ver com o que eu tenho que falar hoje, mas eu aproveito para dizer a vocês o seguinte: se vocês preferirem ler em português, nós temos 2 diferentes traduções. A primeira é uma das mais históricas da língua portuguesa, a edição da Globo de Porto Alegre dos anos 40. E isso por causa dos tradutores. Os 7 volumes foram divididos entre Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário Quintana e Lúcia Miguel Pereira. Eu não podia ser melhor, né? Mais recomendável. Mais tarde surgiria uma outra tradução em 3 volumes feita por Fernando Pires. A tradução dos poetas, né, é muito boa, salvo minúsculos errinhos. Assim, por exemplo, eles traduzem a certa altura musas por museus. Não é nada demais, mas o que acontece é que uma vez eu usei esse trecho como epígrafe de um livro e lá está, até hoje, o erro para a minha pergunta. Outro exemplo é na cena do teatro, quando se traduz baignoire, que em francês é camarote de teatro, por banheira. Quer dizer, aquelas pessoas lá, com esse Guermanto e tal, sentada dentro de uma banheira assistindo a peça de teatro. Esse certamente é pior. Mas nós não podemos nos queixar, nós temos não só uma, mas 2 traduções para o português do Brasil de um livro que é volumoso e difícil. E por falar em traduções de autor difícil, nós temos sorte também com James Joyce. O Ulisses tem não 2, mas 3 traduções em português do Brasil. A de Antônio Moraes, a de Bernardina Silveira e a de Caetano Galindo. Agora, esse não é o livro mais difícil de Joyce. O livro mais difícil dele é o Fim da Sueira. Esse é a tradução do Jornal do Sul, ficou com o título de Ministros Revistas. Esse sim é que é cheio de palavras inventadas e demais foi publicado em bela edição bilíngue, com estudos acompanhando e em vista dessa rápida resenha das traduções mais difíceis para o português do Brasil, eu repito que ninguém pode se queixar e é uma bênção poder contar com elas. Em tempo, Proust e Joyce, que são da década de 20 do século XX, já não são do grande realismo de meados do século XIX, que o maior representante é Balzac, por exemplo.
eles já são da fase da desagregação, ou melhor, da dissolução do grande romance realista. Mas eu gosto mais dele. O paradigma do grande romance realista, como vocês sabem, é Balzac, do século XIX, quando o narrador confia na objetividade e na racionalidade do mundo que ele está criando. Para os episódios eu não confio. Enquanto em Balzac o protagonista é o jovem, como é que eu vou dizer, o jovem do sexo masculino, do projeto burguês de subir na vida, em Proust é um homossexual e em Ulisses de Joyce é um judeu. Não são mais os heróis canônicos, né? Jamais, no grande romance realista, jamais seria um homossexual e nem um judeu. Bom, passemos então a... Vamos deixar esses assuntos tão interessantes e vamos passar a narrativa, a ficção contemporânea. Durante muito tempo me pareceu caótico o panorama do romance brasileiro contemporâneo, que eu acompanhava mais ou menos e sempre participava de vários júris literários, e aí eu tinha que fazer leitura maciça, sempre em romance, que ela me conta, né? Mas querendo entender um pouco, eu me dediquei uns anos atrás a ler esses romances sistematicamente e considerei como ponto de partida o último romance de Clarice Lispector, que é grande romance, extraordinário, A Hora da Estrela, de 1977. A meu ver, é um paradigma, é um marco no paradigma do grande romance realista, mas já desse da fase da desagregação, da dissolução. Tá? E eu fui me concentrar mesmo nos mais recentes. Depois de muita leitura e reflexão, eu passei a análise procurando operar em 3 eixos, como vocês perceberão. Primeiro é o eixo autóctone, a evolução da espécie romance do gênero épico. Enfim, que lugar este romance que eu estou lendo neste momento ocupa no quadro do romance brasileiro? Segundo, o eixo do campo literário brasileiro. Como a modalidade romance se relaciona com outras modalidades da prosa literária contemporânea. E terceiro, o eixo do patamar global, ou seja, como os romances brasileiros contemporâneos se relacionam com as modas internacionais. Eu não defini os eixos previamente, eles foram se constituindo à medida que a reflexão avançava. Com base nesse operador tríplice e procurando levar em conta uma combinação mais ou menos equilibrada entre tema e forma, eu percebi que os romances brasileiros contemporâneos se agrupam assim. São 6 grupos que eu defini. Primeiro, o thriller urbano. Segundo, o neo-regionalismo. Terceiro, o romance histórico. Quarto, o romance da imigração. Quinto, o romance da reivindicação, que pode ser o homoerotismo, o feminismo ou o africanismo. E sexto, os pós-modernos. Mas agora eu passo a tentar trocar em miúdos e exemplificar esses agrupamentos um pouco toscos, talvez. Ainda mais eu preciso prevenir vocês de que alguns poucos autores, não são muitos, são poucos, deslizam de um grupo para outro, ou mudam de especialidade. Mas eu aponto em todos os casos. Em alguns casos, as bordas de um grupo se contaminam com as bordas do outro. Primeiro vamos ver o mais importante de todos, que é o thriller urbano. Que é o mais, que também é o mais novidadeiro e é o hegemônico, e deixa até laivos e sinais em outras categorias. O que se passa, ou o que se passou, é que a ascensão do thriller urbano deslocou a engenharia anterior ao regionalismo, que dominou a literatura brasileira por bem meio século. O advento do regionalismo de 30, que a gente chama de romance de 30, né, coincide com a reversão da balança entre rural e urbano no Brasil. Em 1930, o pêndulo de 70% de habitantes rurais e 30% urbanos começa a reverter, e até hoje não cessou essa reversão. Mas o thriller urbano, que coincide com a metropolização das cidades brasileiras, só vai se impor bem após a Segunda Guerra Mundial. Para resumir, podemos dizer que até as décadas de 60 e 70, o trono de maior romancista brasileiro era ocupado por Jorge Amado, o primeiro escritor brasileiro a viver de sua pena, sem ter outra profissão ou fonte de renda. Portanto, o primeiro escritor brasileiro a se profissionalizar como tal. Daí em diante, ele aos poucos seria substituído por Rubem Fonseca.
Vamos ver como é que isso se deu. Bom, todo mundo leu Rubem Fonseca, conhece bem e sabe que ele é uma das mais ilustres vozes da ficção brasileira contemporânea. A ficção do Rubem Fonseca foi tendendo ao despojamento, anunciando tanto o desprezo pela retórica quanto a vontade de depuração, e veio em boa hora enxugar nossa prosa. Ele se devotou a escrever sucinto, direto, elíptico, e como que impôs um modelo de literatura metropolitana aos leitores, que, assim afinados, passaram a achar outro tipo de prosa indulgente, derramado, beletrista. Portanto, esse gosto que foi afinado pelo Rubem Fonseca no leitor é um gosto que é incapaz de apreciar Guimarães Rosa e Mário de Andrade, tá? Ok? Essas opções que eu acabei de definir passaram a ser a tônica no panorama literário graças aos numerosos seguidores de Rubem Fonseca. O outro lado da moeda, quer dizer, todas essas coisas são positivas, é que a língua literária se empobreceu e os romances tenderam à forma. Nós sabemos até demais o quanto nossa literatura foi dependente da francesa no passado, né? E sabemos menos da dependência com relação à literatura norte-americana. A short story, versão americana do conto, originou-se no jornal e em seu reduzido espaço para a literatura que foi progressivamente encolhendo. Daí decorre também a linguagem, o desatavio e, estruturalmente, a concentração num único fulcro ou situação de enredo, até chegarmos às verdadeiras pílulas que são as ficções de Raymond Carver nos Estados Unidos e de Fernando Bonassi aqui, que não ultrapassam algumas linhas, né? Os dois são os campeões dessa tendência ao minimalismo. Dos Estados Unidos vem também a maior influência na obra de Rubem Fonseca, o thriller ou romance noir, como dizem os franceses, que aqui chamamos de romance policial ou de detetive, e que é literatura best-seller de cidade grande. Seu arcabouço repousa em privilegiar a cena em detrimento da elucubração, a ação em vez da reflexão e o impacto em vez da nuance. O romance policial, com a possível exceção de Georges Simenon, que era belga e escrevia em francês, só dá certo em língua inglesa, eu não sei porquê. Há várias hipóteses explicativas, mas nenhuma muito satisfatória. Esse ramo da árvore europeia, porque é inglês de origem, aclimatado ao novo mundo nos Estados Unidos, tornou-se uma estirpe fundada por Dashiell Hammett e Raymond Chandler, que ainda eram artistas mais sérios do que a incontável ninhada a que deram origem e que se alastrou pelo mundo, habituando os leitores a uma leitura de passatempo, digestiva e nada problematizante. Talvez, no fundo, compensatória de fantasias de hostilidade, numa resposta adaptativa ao duro cotidiano da metrópole. Aludindo a essa influência, Antônio Cândido chama a tendência em nossa literatura de ultrarrealismo ou realismo feroz, notando que aposta no envolvimento agressivo do leitor. Já Alfredo Bose fala em detalhismo guiante. Na pena desses precursores, Dashiell Hammett e Raymond Chandler, o detetive, protagonista do thriller urbano, ainda é um tipo durão, com preocupações morais e sociais a respeito dos crimes que desvenda, como é o caso do grande Sam Spade, de Hammett, e de Philip Marlowe, de Chandler. Mas depois, com o evoluir do gênero, a brutalidade foi se alçando ao primeiro plano, sobretudo na ficção de Mickey Spillane e de seu herói, o detetive Mike Hammer, nos anos 50. Hammer quer dizer martelo, tá? Esse detetive, Mike Hammer, num romance de Spillane, ao descobrir que a mulher amada é uma assassina, ele desfere um tiro de 45, no revólver 45 na barriga nua. Ela, inspirando, indaga como ele teve coragem de matá-la. Ao que ele responde, eu suponho que pelo canto da boca ele ficou Azize, foi fácil, né? Assim era o incomparável Mike Hammer, que ao fim das investigações fazia justiça com as próprias mãos. Basta atentar para dois dos títulos dos romances que aparecem. Um é I, the Jury, eu, o júri, e o outro é
Vengeance is mine, quer dizer, a frase é da Bíblia, mas é Deus quem diz, é Jeová que diz na Bíblia. Ele usurpa essa declaração e nem sequer parafraseia. Hoje em dia, mais aparentados com o Rubem Fonseca nos temas e na sequência do discurso de impacto, estariam alguns escritores recentes, dos quais são representativos James Elroy e Elmore Leonard, entre outros. Nessa lenta evolução, é o próprio assassino, agora desligado do detetive, que se tornaria herói. O caso mais bem-sucedido depende da Patricia Highsmith e a saga em vários tomos de Ripley, ladrão e homicida jamais punido, que leva uma bela vida a usufruir de seus crimes. Já no cinema noir, gênero certamente menor, mas onde o policial inglês melhor se adaptou, e onde passou por sua vez a ser refletido na literatura, é frequente o bandido, que ao mesmo tempo é herói, conjunção a que estamos tão habituados que nem notamos qualquer anomalia. Na criação de personagens, pode-se dizer que o herói protagonista símbolo de Rubem Fonseca é o policial, assassino por opção, mesmo quando utiliza codinomes elegantes como matador ou exterminador, que relevam da science fiction cinematográfica e televisiva. Esse homicida herói pode ser pobre, como em Feliz Ano Novo, ou rico, como em Passeio Noturno. Pode ser um amador dedicado ou um profissional. É verdade que os autores de romance policial costumam invocar Dostoiévski, louvando-se em Crime e Castigo, cujo protagonista mata para voltar. Eu, pessoalmente, acho muito engraçado. É muito parecido com os colunistas sociais, achando que Proust é seu antecessor, e a dos jornalistas que insistem que Sertões é um livro de jornalismo. O leitor de best-seller sabe que pode esperar duas coisas. A primeira é uma área do saber bem explorada através de enciclopédias, dicionários e manuais. O objetivo é dar-lhe o simulacro de uma ampliação do saber, pois na cultura do time is money não pode haver hóstia, um ínter em que não estejamos ganhando dinheiro. Portanto, o passatempo tem que ser disfarçado de estudo, que aumentaria nossas qualificações para a concorrência no mercado. Bons exemplos são a perícia em sapos, batracos, de Rufo e Spallanzani, e a ciência das facas em A Grande Arte, ambos de Rubem Fonseca. Esse é o primeiro ponto, é a área do saber bem explorado. O segundo ponto é a defesa ostensiva de causas progressistas, enquanto a latência pode ser bem outra. Sim, porque os leitores são progressistas, naturalmente. Eu cito aqui uma frase do Fonseca, a entrega, que é assim: não digo que ele parecia um macaco, pois o homem era preto, e eu não sou racista, mas ele tinha a agilidade de um macaco. Rubens Fonseca profliga, o verbo é esse, sem cessar a corrupção dos poderosos, o mau uso da força, o primado do dinheiro, o jogo dos favores, a decadência moral, a selvageria das relações humanas, a instrumentalização do outro, a barbárie do asfalto e do concreto, a incivilidade, o mundo cão, enfim, oferecido ao sangue sedento leitor de best-seller. Costuma-se dizer que ele é especialista em submundo, mas por equívoco. Em sua ficção, prefere retratar as camadas dominantes. Sem dúvida, não se pode negar que fica pairando no ar uma certa deleitação da violência, marcando as letras do último século, desde Marinetti e o futurismo, que a propõe abertamente a violência por sua modernidade e energia de renovação vital. E agora, ultimamente, no sepultamento da Guerra Fria, voltamos a ouvir o louvor da guerra, a qual, graças ao arrasamento que salvou da obsoletização do parque industrial da Alemanha e do Japão, conferiu-lhes a bênção de recuperar o posto de grande potência meio século depois. Mesmo sem ir tão longe, deparam-se em território nativo várias possibilidades de reputação ficcional. Jorge Amado encontrou seu nicho na malemolência baiana. Rubem Fonseca, na metrópole, tornou-se o mestre do thriller, categoria em que, em língua portuguesa, ninguém lhe leva à frente. São seus discípulos Patrícia Mello, Paulo Lins, Nelson de Oliveira, Fernando Bornassi, Luiz, aqui eu não sei se a gente pronuncia Rufato ou Rufato,
Marçal Aquino, Marcelo Mirizola, Marcelino Freire, Ronaldo Bressani, Rubens Figueiredo, Amilcar Bétega Barbosa e um menos conhecido que é Edir Augusto, de Belém. Violência Urbana, Favela. Seu romance mais conhecido intitula-se Moscou, que é o nome de uma favela em Belém. Segundo grupo, o neorregionalismo. Eu penso que, como se trata de epígonos do romance de 30, eu nem preciso explicar muito do que se trata, né? São sobrevivências do romance de 30. Aqui nós destacamos a Turma da Bahia, cuja figura totêmica é Jorge Amado, como se ia esperar, e que são João Paulo Ribeiro, Francisco de Assis Brasil, Antônio Torres, Francisco Dantas. Este não é baiano, é sergipano. E a figura totêmica dele é mais para Guimarães Rosa do que para Jorge Amado. E Ronaldo Corrêa de Brito, que é um cearense radicado em Recife. Temos depois a Turma do Sul, cuja figura totêmica é Érico Veríssimo, naturalmente. Sérgio Faraco, Luiz Antônio Brasil, Assis Brasil também, e Tabajara Cruz. E tem a turma amazônica, Márcio de Souza e Milton Atum, cuja figura totêmica, eu diria, talvez Euclides da Cunha, mas muito de longe. Se o neorregionalismo é sobrevivência, já o romance histórico é novidade no panorama brasileiro. No passado foi praticado por grandes escritores, como José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, mas o romance histórico nunca foi muito bem entre nós. Os nomes hoje são Ana Miranda, João Silvério Trevisan, Isaías Pessotti, Alberto Mussa, e aqui um daqueles casos de deslizamento de uma categoria para outra, o neorregionalista Antônio Torres, que parece ter mudado de interesse e ido para o romance histórico. Não tem dado grandes resultados, soa um pouco canheço, mas ainda são escassos os seus candidatos. O romance histórico confunde pelas bordas com o romance da imigração, que é importantíssimo em qualquer país de correntes migratórias recentes. Veja-se os Estados Unidos, uma safra enorme de romance, e sua repercussão no cinema. Em geral, eles são escritos por membros dessas correntes migratórias. Aqui no Brasil, nós temos a Nélida Pinhon, escrevendo sobre seus ancestrais galegos espanhóis, o Vacir Escrivá, que escreve sobre os judeus, o Raduan Assad, aqui podemos pôr de novo o Milton Atum, que escreve sobre o continente árabe, o gaúcho José Clemente Cosenato, que escreve sobre os italianos. Com os italianos vai acontecer uma coisa curiosa, eles foram excessivamente acumulados pelo modernismo dos anos 20 e 30, quando eles eram praticamente, se não a única, a mais numerosa e marcante corrente migratória. Eles deixaram uma marca enorme na nossa literatura nessa época. E depois tenderam a desaparecer antes de se assimilar. Este Pozenato é o autor de O Quatrilho, que virou filme. Talvez, às vezes eu penso que essa corrente, esse grupo devia ser mais importante do que de fato é, como o resultado dos Estados Unidos nos faria esperar. Mas há muitas correntes migratórias que, provavelmente por causa de uma defasagem histórica, não deram romance. Os japoneses, por exemplo, são numerosos, no estado de São Paulo principalmente, mas eles não escreveram romance da sua corrente migratória. Deu um filme muito bom, o Gaijin, da Tezuka Yamazaki, mas romance estamos esperando aí. Quer dizer, depois dele já tem os coreanos, já tem outros, já tem os bolivianos, e eles ainda estão devendo o romance. Talvez pulem o romance e façam outra coisa. O quarto grupo é o romance da reivindicação, que é igualmente uma tendência nova e fundamental, que dá voz aos oprimidos, sejam negros, homossexuais ou mulheres. Exploram o homoerotismo Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, Silviano Santiago, Bernardo Carvalho. Os que investigam a situação do negro, Oswaldo Camargo, que é um grande militante, né, também, Pucci, o recentemente falecido Joel Rufino dos Santos, Ferrez, que escreve sobre a sua periferia violenta, que é a Capão Redondo, de São Paulo, e que lhe deu o nome de Capão Pecado do seu romance. E muitos outros que nós encontramos nos cadernos negros e em várias antologias de literatura negra. O que os distingue é que eles são todos um misto de militantes e escritores, a escrita servindo como arma de ação.
eles se espelham, sobretudo, quer dizer, aqui seria a figura totêmica, né, num precursor extraordinário, que foi Abdias do Nascimento, fundador da Frente Negra, tão cedo quanto 1930, e fundador também do Teatro Experimental do Negro nos anos de 1940. Este levaria, o Abdias, levaria a militância à esfera da política eleitoral, elegendo-se deputado nos anos 80 e senador nos anos 90. Ainda aqui nós temos uma mulher chamada Ana Maria Gonçalves, que se dedicou à inédita entre nós, né, tarefa de escrever um livro de 1000 páginas contando a história de uma escrava brasileira desde que foi capturada na África e sequestrada num navio negreiro. O nome do romance é Um Defeito de Cor. E as mulheres, então? Aqui entre as mulheres, eu não posso deixar de falar numa veterana como Lígia Fagundes Teles, que ela escreve muito antes do limite da Recusa, e ela pratica uma espécie de feminismo mitigado e discreto. Depois nós temos a Márcia Denser, que é o oposto, a mulher que contesta o poder masculino e que reivindica seu lugar na metrópole. Basta ver os títulos dela, por exemplo. Diana Caçadora é um, O Animal dos Mortais é outro, e assim. Temos mais Marilene Filinto, Ana Maria Machado, Beatriz Bracher, Letícia Bischoff, que se tornou, ela escreveu A Casa das Sete Mulheres e ficou conhecidíssima porque o romance dela se tornou minissérie de televisão. Ela é curioso porque ela escolheu uma vertente interessante. Existem muitos romances de ficção escritos sobre a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Ela resolveu inverter o ponto de vista e pegar o ponto de vista das mulheres que ficaram em casa e que não foram para a guerra. Tá? É muito interessante. Lúcia Castelo Branco, Verônica Stiller, Ana Luísa Escorel, Adriana Lisboa, esta última muito premiada. Ela escreve romance, contos, poesia e faz traduções. Alguns de seus livros são Sinfonia em Branco, Um Beijo de Colombina, Azul Fogo. É de notar que os trabalhos universitários de pesquisa de tese têm trazido maior contribuição ao resgate e à reivindicação feminina do que propriamente a ficção. Eu recomendo aqui a antologia organizada por um FAC, que se chama 25 Mulheres. Tá? Bom, chegamos aos pós-modernos, que põem em xeque a narrativa tradicional e que tratam de estilhaçar e sabotar a neurociência, destruir a relação musical do texto, minar a temporalidade, etc. Em suma, entregam-se à desconstrução. Aqui eu também quis citar um veterano, que é o Inácio de Loyola Brandão, porque na década de 70 ele foi o primeiro a escrever um livro com esses parâmetros. Depois nós temos Sérgio Santana, Chico Buarque de Holanda, João Almino, Valêncio Xavier, Bernardo Carvalho, que já apareceu na reivindicação homoerótica, mas cabe aqui também nessa categoria, Rodrigo Lacerda, Ivan Ângelo, Modesto Carone e Cristóvão Kelsen. Bom, se pensarmos que a motivação da leitura de ficção é a vivência vicária, ou seja, imaginar que se vive a vida de outrem, verificamos que o romance, popularíssimo no século XIX, foi perdendo leitores nos anos seguintes, no século seguinte. O romance era, no século XIX, uma história dos anos de aprendizado ou de formação, título usado por Goethe, da educação sentimental, título usado por Flaubert, até as ilusões perdidas, título usado por Balzac. No fundo, o romance burguês, a forma que o gênero épico assume na sociedade burguesa, a partir de Dom Quixote, relata a trajetória de um herói, em certos casos pode ser anti-herói, desde que nasce até a idade madura, quando a maturidade traz tanto o desencanto quanto o equilíbrio. Segundo Lucas, para o romance, a vida começa depois que o romance acaba. Ou seja, quando finda, conforme sua consagrada fórmula, a busca degradada num mundo também degradado. E essa seria a grande função psicológica e social da ficção. Mas, à medida que as vanguardas do século XX foram entrando por um caminho cada vez mais experimental e rejeitando o nosso enredo, os leitores passaram a buscar cada vez mais a vivência vicária e outras modalidades de ficção, como o cinema, a telenovela, as histórias em quadrinhos, o videogame. E, sem dúvida, uma delas é a biografia. Eu passo a examinar agora, então, o segundo eixo
que é o eixo do campo literário, como o romance se relaciona com outras modalidades de prosa literária. Uma novidade editorial é a extraordinária voga do biografismo nacional, setor em recente expansão. Quando eu digo recente aqui, no caso, nessa visão panorâmica, são os últimos 30 anos. Não 300, como estamos falando, 30. Acumulam-se os títulos, os autores e as editoras que abrem coleções especializadas. Nem sempre foi assim. O país só conheceu um surto editorial de biografismo comparável entre 1940 e 1950, porém com uma diferença crucial. Eram traduções e não como agora, trabalhos originais aqui produzidos com temática local. Essa foi a época, os anos 40, 50, da voga brasileira de Stefan Zweig, que era austríaco, Luluf, alemão, Henrik Willem van Loon, holandês naturalizado norte-americano, e André Maurois, francês. Seus livros tornaram-se best-sellers no mundo inteiro. Eles biografaram de Bismarck a Cristo, de Maomé a Maria Antonieta. Numa dessas empreitadas, Stefan Zweig cometeu a imprudência de retratar um vivo, Freud, e repudiou a biografia. Entretanto, embora eles assambarcassem nosso público leitor, eles tinham um defeito de origem, comum a todos. Nenhuma dessas biografias localizava um brasileiro. Bom, então, as biografias foram raras no nosso passado, mas algumas poucas existiram com protagonistas nativos. Eu passo por alto o nome de Raimundo Magalhães Júnior e Lawrence Pontes, que praticaram, que tinha uma espécie de maquininha de escrever biografia do escritor, e alguns trabalhos mais ou menos, mais propriamente, de historiadores, como Pedro Calmon, Luciana Filho, Oliveira Lima. Eles escreviam quase sempre sobre vultos da política, e não sobre escritor. Popularidade fora do comum de uma só biografia do mesmo autor, graças ao cunho escandaloso do assunto, teve a Marquesa de Santos, de Paulo Setúbal, de 1938. Ele também escreveu uma outra, chamada As Maluquices do Imperador, naturalmente Pedro I, né? Mas foi um grande sucesso a Marquesa de Santos. E sobre todas essas, paira como um protótipo a mais famosa biografia brasileira, aquela que Joaquim Nabuco dedicou a seu pai, um estadista do Império de 1897, provavelmente o ideal inalcançável de quem se aventura no gênero, sendo brasileiro. Eu falo um pouco agora do novo biografismo, esse dos últimos 30 anos. Esse novo biografismo começa como resgate da saga da esquerda durante a ditadura. Aliás, antes de seguir mais por frente, eu quero dizer a vocês que hoje em dia, se me oferecem numa mão um romance brasileiro deste ano e uma biografia, eu prefiro a biografia, é muito mais divertido. Bom, o novo biografismo começa então como resgate da saga da esquerda durante a ditadura militar. Nessa época, há 30 anos atrás, se Pedro Nava representa o memorialismo dos velhos, o que é normal, em contraposição eleva-se outro padrão, o memorialismo dos muito jovens, que na primeira mocidade já têm experiências terríveis para contar, devido às voltas da história e à instalação do terror de Estado pela ditadura. Dessas, que chamam de autobiografia precoces, roubando o título daquele curso Evgeny Levtutin, a primeira surgiu e permaneceu como uma espécie de carro-chefe é O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabriel. O filão daria muitos frutos e dá até hoje, quando guerrilheiros que não escreveram naquela época escrevem agora. Peças decisivas nesse xadrez seriam Olga, de Fernando Moraes, e Yara, de Judith Pacala. A primeira narra a tragédia da esposa de Luiz Carlos Prestes, judia, comunista e grávida, entregue por Vargas aos nazistas para morrer num campo de campo de concentração. A segunda, Yara, traça o retrato de Yara Yavelberg, da guerrilheira Yara Yavelberg, e também o retrato da geração a que ela pertenceu na nossa faculdade, na Faculdade de Filosofia. Posteriormente, o biografismo ramificaria em várias direções. E nessas ramificações posteriores, o próprio Fernando Moraes viria a se tornar o principal dentre os biógrafos. Dentre seus trabalhos, destacam-se as biografias de Assis Chateaubriand e a de Paulo Coelho. Outro prolífico é Rui Castro, que já escreveu inúmeras biografias.
entre elas as de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda. Nem preciso dizer que eu li todas. Essas narrativas não se transformam propriamente em ficção, mantendo antes uma voz neutra e objetiva mais próxima do jornalismo, não escondendo seu parentesco com a crônica e não escondendo também que seus autores são jornalistas. É uma coisa muito curiosa, eu não vi ninguém escrever um trabalho sobre isso, mas nos últimos anos aconteceu, ninguém sabe como, uma divisão do trabalho. O professor universitário escreve romance, jornalista escreve biografia. E presta atenção. Antigamente não, porque jamais passaria pela cabeça de alguém imaginar que Antônio Cândido ia escrever um romance, né? Ele é crítico literário, não escreve romance. Mudou. Acrescente que tais livros, essas biografias, são bem menos sisudas que as biografias oficiais, em geral panegíricas, ou então as teses de doutoramento, dissertação de mestrado, etc. Elas descartam uma certa solenidade típica do gênero, mas em contrapartida, por vezes, acolhem versões fantasiosas e pouco comprováveis. Mas o fato de que seus autores são jornalistas, mestres de uma escrita fluente e vivaz, sem dificuldade de leitura, além de incorporar técnicas ficcionais como o monólogo interior ou flashback, ou ainda a reconstituição puramente imaginária de diálogos, torna indistintas as fronteiras entre os dois domínios, o do romance e o da biografia. O êxito de mercado e as altas tiragens que tais livros alcançam obrigam a cogitação de que seu condão se beneficia de ainda outro ingrediente ficcional que já mencionei, cuja importância já ressaltei, a vivência vicária, preenchendo funções psicológicas e sociais de relevância. Enquanto isso, os catálogos das editoras aumentam sem cessar o número de biografias e elas atingem tiragens que o romance brasileiro não alcança de jeito nenhum. O fato de que seja uma descoberta recente em nosso país, enquanto há tempo são uma mina de ouro nos Estados Unidos, só comprova que o fenômeno está ligado à sociedade do espetáculo e ao culto à celebridade, que caracteriza nossos tempos. Completa o quadro o voyeurismo dos leitores, correlato com o exibicionismo narcisista dos biografados. Nem é de admirar a consequente inflação do ego e a intrusão do privado no público. Nesse rápido levantamento, vale repetir as constantes, ou seja, que os autores das biografias são jornalistas profissionais e que se tratou inicialmente de um resgate da saga da esquerda, amordaçada pela ditadura. Entretanto, a própria dinâmica do mercado já deu origem a uma linha diversificada de subprodutos, privilegiando empresários, políticos, esportistas, socialites ou temas parabiográficos pitorescos, como, por exemplo, como se escrevendo a história da Bossa Nova, ou a história da Chega de Saudade, ou a história do bairro de Ipanema, né? A miúdos feitos apressadamente e sem a verve que caracteriza o novo biografismo. Quem são os biografados? Isso é muito interessante. Claro que ao longo do percurso desses 30 anos, muita coisa foi mudando e outras constantes surgiram, sobretudo no que concerne a escolha dos sujeitos. Em primeiro lugar, disparado, confirma-se a posição fora do comum que a música popular ocupa na vida dos brasileiros. A maior frequência de biografias é sobre figuras ligadas à música popular. Em segundo lugar, os políticos. E em terceiro lugar, como seria de esperar, são os próprios jornalistas, que são donos do gênero. E só depois é que aparecem personalidades de palco ou tempo. Constituem exceções às biografias de alguém menos bafejado pela mídia e fora desses grupos, como, por exemplo, um grande escritor, romancista ou poeta. Não apareceu ainda nenhuma grande biografia, nenhuma boa biografia de nenhum grande escritor, romancista ou poeta. Não tem, sinto muito. É de notar que o novo biografismo, mais do que a biografia pode, tá? O gênero pode, não enfrenta o Mário de Andrade, o Marques Rosa ou alguma coisa assim. É de notar que o novo biografismo, mais do que o romance, constitui uma fonte para o cinema e a televisão que ainda está longe de se esgotar, em adaptações para filmes de ficção, documentários, docudramas e séries televisivas, alimentando outros circuitos da indústria cultural. Não temos, quanto às biografias literárias, nenhuma biografia de escritor com padrão de excelência.
porque as biografias literárias situam-se num patamar mais erudito. Embora os franceses tenham nesse campo uma tradição de respeito, é bom lembrar a magnífica linhagem anglo-saxã. Richard Ellman dedicou a James Joyce uma que é modelar pela minúcia, pelo cunho exaustivo, pela frequentação do autor com os materiais biografados, pela edição da correspondência que ele mesmo preparou e por colecionar os seus papéis, e só aí dar por definitiva a biografia. O mesmo autor, Richard Ellman, já fizeram uma outra, muito boa também, de Oscar Wilde. Eu vou falar dos norte-americanos, porque tem um caso muito curioso. É um camarada chamado Jeffrey Myers, que escreveu várias, de Scott Fitzgerald, de Joseph Conrad, de Edgar Allan Poe, de Catherine Mayfield, de Hemingway, de Robert Lowe, de D.H. Lawrence, etc. Não são ruins, não são tão boas quanto a Joyce do Richard Ellman, mas não são ruins não, e não são irresponsáveis, além de não serem pop, né? Mas ele, depois de ter escrito todas essas biografias, o que ele fez? Ele se qualificou para escrever 3 manuais sobre como escrever uma biografia literária. Se alguém estiver interessado, eu recomendo. São de bom nível essas biografias que ele escreveu, e tendo uma tal linha de produção, né? Mas ele trabalha muito com os papéis dos biografados, e não só com os papéis dos biografados, dos amigos dos biografados, das namoradas do biografado, os diários do grupo geracional, etc. Quanto aos franceses, sem desmerecer a mais recente biografia de Jean-Yves Tardieu, cuja autoridade como realizador da nova edição crítica da Pleiade ninguém discute, é bom lembrar que a primeira e admirável biografia do autor foi assinada por um inglês, John Painter, e não por um francês. O Painter escreveu a primeira biografia depois que teve acesso aos carnês e aos cahiers, esses aqui cobertos de papel, que eram as tirinhas de papel que o recortava, escrevia com uma letra grande e colava em cima da linha que ele queria modificar ou na entrelinha que ele queria botar em microfone. Ele era o desespero dos revisores e dos editores. Depois, quando vinham as provas gráficas, ele escrevia tudo na frente, atrás e nas margens e punha, colava bastante papel para de novo. Seria que conjecturar se uma grande biografia, vocês devem ter percebido que o mundo lamenta que não as haja no Brasil, biografias literárias, se uma grande biografia depende de haver muitas outras antes, assim como decorreria da acumulação de um acervo especializado. E sem mencionar a tradição de pesquisa de arquivo, da preservação de originais, de rascunhos e apontamentos, que a nova disciplina da crítica genética veio privilegiar. Eu lembro que na França, por decreto, está na Constituição, na Biblioteca Nacional, os escritores são obrigados a depositar os seus manuscritos. Está tudo lá na Biblioteca Nacional, é só ir lá e pegar para trabalhar. Aqui no Brasil nós temos vários focos dessas coisas, mas nós não temos essa obrigatoriedade de guarda dos papéis. Entre nós, rara e surgindo sem regularidade, certamente a biografia literária não é uma especialidade que figura entre as favoritas. Nem dá aso a best-sellers sensacionalistas, como é óbvio. Basta refletir sobre suas características, que eu acabei de esmiuçar. Notamos, todavia, certas preferências no que diz respeito aos biografados, mesmo não se tratando de recomendáveis biografias literárias, que não existe nenhuma, como eu repeti a vocês. Alguns deles, mas eu estou vendo quem são os biografados do novo biografia. Alguns atraem a maioria dos trabalhos, de que são campeões desde sempre, Euclides da Cunha e Machado de Assis. Inúmeras biografias, mesmo com desses dois. E quanto aos demais, embora bem mais abaixo na frequência, observa-se um acúmulo em torno de alguns nomes, como Lima Barreto, Oswald de Andrade, Vinícius de Moraes e Clarice Lispector. Todos já contam com mais de uma biografia. Mesmo Mário de Andrade, a quem ninguém sequer sombreia no que diz respeito à correspondência, que já está chegando aos 20 volumes, e que é uma fonte ímpar para escrever uma biografia, esse ainda carece de um. Só resta esperar que tamanha fartura historiográfica ainda tenha constituído a base para muitas biografias. Bom, em suma, passamos em revista até aqui o primeiro eixo, que é o eixo autóctono,
O segundo é o eixo do campo literário, o predomínio secular do romance sendo deslocado pelo novo biografismo. E o terceiro, chegamos ao terceiro eixo, o eixo internacional. Gostaria de passar agora a examinar o romance brasileiro contemporâneo no panorama global. Eu começo pelo romance pós-colonial ou étnico. Cabe observar que, na atualidade, esta tendência é uma das mais atraentes para o público do exterior, na figura do romance étnico, que a crítica rotula indevidamente de pós-colonial, última moda da indústria cultural cosmopolita. Mencionaremos alguns best-sellers, como se deve ter lido algum: O Deus das Pequenas Coisas, de Arundhati Roy, indiana que vive no seu país natal; O Ventre do Atlântico e Quetalá, de Fatou Dione, senegalesa radicada na França; O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini, afegão que mora nos Estados Unidos; Férias de Lugar Nenhum, de Uzodinma Ioala, nigeriano, cuja ação se situa num país não identificado; e Intimidade e no Colo do Pai, do inglês de origem paquistanesa, Hanif Kureishi. Uma leitura, mesmo sumária, mostra que os enredos giram em torno de uma ou mais cenas centrais de brutalidade escabrosa, o enredo todo possuindo um suspense que vai ter seu clima e desenlace nessa cena. Tal cena, em seu sadismo básico, tem em mira atiçar o voyeurismo do leitor, ao mesmo tempo que, a meu ver, pode ser que seja muita má vontade da minha parte, eu acho que degrada ainda mais os nativos. Esses que eu mencionei são apenas alguns exemplos, mas basta entrar numa livraria para encontrá-los às dezenas e às centenas. Uma vista de olhos no cinema pode ser elucidativa. No recente Festival de Berlim, que é um dos 3 maiores do mundo, havia 4 filmes brasileiros de favela, e um deles levou a mais alta nota. Em meio ao troar da metragem da favela, os 4 filmes de favela, passou despercebido uma joia surdina, um delicado e minimalista filme Mutum, inspirado em Guimarães Rosa. Aqui refletir sobre o seguinte: essa literatura e esses filmes oferecem aos brancos ricos o exotismo a que eles aspiram, da nossa parte, para reassegurá-los de sua supremacia. A atração hoje é essa, de fascínoras mestiços. Exotismo não só africano e asiático, mas também brasileiro. Assim, os países periféricos fazem literatura e cinema de exportação, ou seja, exportam matéria-prima colonial a nível simbólico. É curioso que, no caso dos estrangeiros que eu mencionei, se evite colocar uma séria indagação propriamente literária. Esses autores escrevem na língua do conquistador e não na deles mesmos. Eu creio que isso coloca um grave problema que, pelo menos, solicita discussão. Isso ocorre não só nos países africanos do antigo Império Colonial Português, os moçambicanos e os angolanos escrevem em português, que é a língua do colonizador, e nos relatos dos índios do Brasil ou da América Espanhola, todos escrevendo em português e não, ou em espanhol, e não nas línguas deles mesmos. Quanto ao cenário, há 2 possibilidades de cenário desse romance. Se o assunto for a adaptação dos desterrados, o território se situará nos enclaves de estrangeiros de pele escura nos países índios. Para os demais, o cenário comum é o torrão natal, sempre exótico: Iraque, Irã, Afeganistão, nações africanas, Brasil. Por isso, o romance que chamei de étnico, ao contrário da saga brasileira de imigração que se passa aqui mesmo, do ponto de chegada, localiza-se de preferência em sua pátria, seu ponto de partida. Nesse registro, o leitor já dispunha anteriormente da ficção de Salman Rushdie, autor do notório verso satânico, que deu sentença de morte, e do prêmio Nobel Ernest Maple, ambos são cidadãos da Inglaterra, porém de origem indiana. Para dar um exemplo, para nós, Cidade de Deus, de Paulo Lins, é um thriller urbano, mas quando traduzido ele muda de categoria, passando a romance étnico, personagens negros, favela, violência extremada. E isso é um fenômeno curioso, mas muito interessante. Ainda nesse campo do romance étnico, um segundo ponto que eu gostaria de examinar é o da diversidade cultural, ou multiculturalismo, ou hibridismo cultural. A meu ver,
Este é uma coisa recente, inventada pelos brancos, entre aspas, nos últimos anos, em que nós corremos atrás para aceitar e aplicar. Eu gostaria de lembrar que absolutamente não se aplica a nós. Para nós não é novidade. Nós somos multiculturais e híbridos desde que Cabral descobriu o Brasil em 1500. Nossa literatura e nosso pensamento social, lembremos, constituíram-se como reflexão sobre essa diversidade cultural. O que acontece? Os brancos, que eu estou chamando de os brancos, ricos, não sabem com a invasão de povos e formas nos últimos anos. E eu não estou falando de refugiados sírios agora. Turcos na Alemanha, 6 milhões, tá? Árabes na França, negros do Caribe na Inglaterra, mexicanos nos Estados Unidos. É o preço do colonialismo. Um dia os colonizados refluem para a metrópole. Ligada a esta questão do multiculturalismo, que não é problema nosso, situa-se a questão da identidade que essa invasão põe em xeque. Problema nosso? Não. A identidade brasileira nasceu e foi resolvida no século XIX, quando a imagem da nação estava sendo construída. O modernismo foi a cereja do bolo. Meditou, pesquisou, escreveu, pintou, compôs música brasileira. Desde então, nós não tivemos problemas de identidade. Mas como os brancos ricos têm agora, volta e meia ressurge a questão. Até já houve conversa sobre isso, e eu fui a um deles, fora do Brasil. Não pensem que alguém gostou do que eu disse. O problema, o congresso era sobre identidade, literatura, identidade, multicultural. Eu disse tudo isso. Não gostaram e não publicaram meu trabalho na data do Bom, para terminar, em suma, repito que estamos numa fase, fazendo a suma de tudo que eu disse hoje, sempre. Em suma, eu repito que estamos numa fase de transição, quando o paradigma anterior, que era o paradigma do grande realismo do século XIX, já se esgotou e um novo paradigma ainda não surgiu. Nesse ínterim, mais ou menos final do século XX, começo do XXI, o romance tornou-se mercadoria da indústria cultural, abandonando suas características mais elevadas e rendendo-se ao entretenimento, como qualquer outra mercadoria da indústria cultural. A contribuição triste do grande romance, e talvez de qualquer obra de arte, valor de entretenimento, sim, mas também valor de conhecimento e valor estético. Parece ter se reduzido só ao valor do entretenimento. Como será o novo paradigma? Eu tenho muita curiosidade, mas prefiro não arriscar profecias que quase sempre dão errado. Ou então, uma só. Desconfio que o paradigma novo surja de uma fecundação da literatura pela era eletrônica ou pelo virtual. Como seria, nem imagino, mas parece que já há sinais disso no que vi recentemente e que passo a relatar. As adolescentes japonesas começaram agora a escrever contos no telefone celular. O número de caracteres é bem reduzido, minimalista mesmo, para caber na telinha. Eles aí escrevem quase do mesmo tamanho que o Fernando Bonassi e o Raymond Carr. E qual é o assunto? O que seria de esperar de adolescentes? Problemas de adolescentes, amor, sexualidade, a opressão dos pais, anseios de liberação. A nova forma está pulula e as jovens japonesas aderiram à moda. E o que é mais bizarro, uma editora publicou uma antologia dessas obras, regredindo do virtual para o impresso e vendeu milhões de exemplares. Pode estar aí, ainda em fase muito rudimentar, o embrião do paradigma do futuro. Eu só digo o seguinte, quem sabe? Muito obrigada. Obrigado, professora Valnice. Excelente a sua conferência. Agora, passo a palavra para as perguntas do público. Nós temos um debate mais meia hora, mais ou menos. Então, espero muitas perguntas. Qualquer coisa.
Quando a senhora abordou a questão do romance brasileiro, dos escritores estarem talvez com algumas temáticas que seja de exotização, E seja o quê? de exotização, eu fiquei pensando naquela antologia da revista Grança, inglesa, que teve vários contemporâneos nossos se teve contos, né? E a crítica inglesa foi bastante, receptiva, mas foi bastante negativa também, dizendo que os brasileiros não escrevem mais livros ordenados, porque tudo que se pode ler ali são pessoas viajando do avião, fazendo várias línguas, sendo tráfico branco e brasileiro. Fala um pouquinho mais rápido. Você está ficando. Vai no microfone? Tem. Depois que eu estava. Desculpa que eu falei baixo. Então, a questão da revista Grança brasileira, que a crítica inglesa foi um pouco negativa nesse sentido, né? Falando que os nossos autores contemporâneos estariam talvez revelando um lado muito branco, rico brasileiro, porque estariam tratando de temas como viagens internacionais, etc. Né? Alguns quase todos aí, talvez todos sejam brancos, e muitos, né, gaúchos, paulistas, cariocas, etc. Que foi uma das maiores repercussões na classe no momento, né? Eu sou maravilhosa. E aí você, desculpa, a sua apresentação do exotismo, eu fiquei me perguntando, né, como é que, será que nós estamos um pouco fadados, nós temos traduzidos, teríamos que manter a tradição de animado, porque é isso que eles têm bem? Será que, aí quando os nossos contemporâneos falam um pouco da realidade deles, estariam sendo um pouco controverso isso, né? Porque daí seria fora da expectativa estrangeira, então, eles teriam como uma resistência ao que é esperado do brasileiro, mas a resistência dele é liberado, enfim. Mas é um dilema, né? É uma coisa contraditória. Os ingleses estão reclamando que os brasileiros estão escrevendo como eles, né? Como se fossem europeus ou norte-americanos. Claro, eles estão esperando mais Jorge Amado. E se escreve como Jorge Amado, ele também se reclama, porque ele não está escrevendo, está repetindo a matéria colonial para exportação, né? Mulata, carnaval e samba, esse futebol. Não, futebol não mais. Era no passado. Mas é um dilema. Cai frequentemente, ninguém sabe direito como solucionar. Muito bem apontado. Professora, muito obrigado pela palestra, foi ótima. Minha pergunta é a seguinte: eu senti falta de Hilda Hilst na sua fala. É uma autora que a gente... Eu saí agora recentemente da letra, estou na história, mas a gente debate um pouco para colocar Hilda Hilst aí na nossa discussão. Eu poria em duas categorias ao mesmo tempo, dos pós-modernos, porque ela faz é pós-moderna, evidentemente, e poria na reivindicação feminista. Poria nas duas categorias. Agora, eu não incluía a Hilda Hilst porque, para mim, a expressão dela maior é como poetisa, tá? Mas ela tem muita prosa também, claro. Bem lembrado ainda, então vou botar. E o outro é o Kuczynski, a obra de Bernardo Kuczynski. Mas como militante, tem um livro. Não é ficção. Não. Então, não está dentro do assunto de hoje. K, você acha? Hein? K? É o único livro que ele tem. E não é ficção, não é romance, né? Infelizmente. É uma história horrível, né? Ele desapareceu. É ditadura má. Ok. Bem lembrado. Vou fazer uma contribuição. Então, se prepara para o próximo. Quando eu entrevistei a Henrique, o editor da Carvalho, que falou da senhora, inclusive, foi sua aluna, né?
disse que, enfim, que ela procura na narrativa do Carvalho, essa coisa da paranoia, enfim, que é uma coisa que ela admira muito. E eu achei curioso porque quando ela faz as capas, quando ela pensa as capas dos dois romances do Carvalho, né, que são 9 Noites e O Sol se Põe em São Paulo, aliás, é um romance de imigração, se a gente quiser, né? Ela muda as capas, né? Ela muda as capas, ela coloca aquela figura do índio exótico que está na capa, o índio põe para frente, né? E no Sol se Põe em São Paulo, ela põe a imagem de uma japonesa de luto. E eu fiquei pensando muito nisso que você falou, quer dizer, que faz muito sentido essa ideia de que Cidade de Deus é lido, né, em outro lugar, de outro jeito, né, como um romance exótico, né? Isso talvez no mercado americano, no mercado francês, publicado pela Gallimard. Ele foi publicado primeiro na Inglaterra. Ele fez até uma versão, ele cortou 100 páginas para os editores ingleses. Sim. Sim, isso. E eu pensei que também o outro romance do Carvalho, o Negro Sádio, figura na Inglaterra como romance policial. Quer dizer, você conhece outros exemplos de mudança, digamos, de estatuto do romance brasileiro? O Sérgio Buarque de Holanda gostava muito de contar que o livro dele, famoso, um dos maiores livros da Raízes do Brasil, na Itália, tinha sido traduzido e estava na seção de botânica da cidade. Mas é uma coisa desse tipo. Não, é de caso pensado, né? Sim. Essa coisa, essas jogadas de mercado. Sim, sim. E mesmo no caso da Gallimard, se a gente pensar que traduziu o Chico Buarque, né? Eu conversei com o editor dessa sessão, né, que é o livro do Monde Entier, e ele dizia, olha, o Chico Buarque nos surpreendeu como um grande autor. Para nós ele é um cancionista. E aí, quando ele vinha para o Brasil, eles colocaram o Chico Buarque nesses programas de auditório. Então a gente não vê o Chico Buarque fazendo entrevista muito na Rádio France, por exemplo, mas ele está nesse programa de auditório, tipo Faustão, assim, muitas vezes. Lá. Ai, que coisa horrível. O caso, não elegante, tão sério, tão discreto. Por causa de divulgação? Por causa de divulgação. Nossa. Ele devia se recusar, na minha opinião, mas eu acho que não dá para recusar. Ele é uma figura importante, conhecida lá, né? Não, deve ter um contrato, né? Tem que divulgar o dia para você. E um desses, justamente, ele estava divulgando. Porque ele estava fazendo uma turnê, enfim, mas era por causa do romance que ele estava fazendo. Era um programa de humor. Né? Fico com pena. Fiquei curioso para ouvir mais a senhora falar sobre o regionalismo contemporâneo, até porque... Que eu chamo de neo-regionalismo. E de sobrevivência. Sobrevivência, perigo. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de uma atualização, uma retomada, né? Eu acho que passou um momento histórico, né? Essas coisas, em geral, têm um momento histórico muito forte quando são novas, né? Década de 30, nossa senhora, no Brasil o Brasil virou do avesso no ano de 30, a gente ainda está vivendo as consequências. Só podia aparecer alguma coisa nas artes que fosse extremamente original e vigorosa, e que foi o romance de 30, né? Completamente esgotado. Eu penso que vai esgotar. Bom, parece que o grande romance realista também vai esgotar. Diga. Eu fiquei curiosa também de ouvir a senhora falar mais um pouco sobre os hispano-americanos. Na verdade, sobre não sei. O quê? Sobre os romances hispano-americanos. Hoje não, hoje era só brasileiro. Não, mas aqui você fez um comentário sobre as biografias francesas.
chama o título da conferência Modulações da Narrativa Brasileira. Acho que posso falar assim, o que você quer? Eu gosto. Obrigada. Eu leio bastante. Os hispano-americanos. Não, é mais o Javier Secas, o Bolanho. São esses que eu conheço. O que aconteceu, eu penso com o romance hispano-americano, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eles desenvolveram originalmente o romance indigenista que os brasileiros nunca foram capazes de desenvolver. Você não tem indigenismo no Brasil. E no hispano-americano, do México até a Patagônia, você tem uma safra impressionante de grande literatura. Né? E eu não sei por que no Brasil não pegou. Quer dizer, hipótese, a gente pode começar a formular, mas no Brasil não tem. Você tem o quê? Milhões de José Galencar, e depois, muitos anos depois, você tem o Quarupi do Antônio Fernando e Maíra do Darcy Ribeiro, e você não teve. Devia ter. Eu lamento que não tenha, mas não teve. Provavelmente, enfim, provavelmente, a gente não gosta de pensar nisso, mas provavelmente o extermínio no Brasil dos índios foi muito pior do que nos países hispano-americanos. Então, não ficou nem para contar a história, vamos dizer assim. Mas é uma pena, né? Porque é um ramo tão vigoroso e tão importante da ficção americana, pan-americana. Né? O que mais que você queria saber? Diga, avance um pouco mais. Não, é mais que eu sempre leio esses livros e nunca sei muito bem como pensar eles ou ler eles, às vezes, criticamente. Contextualizar, tipo. Aí, mas eu queria ouvir você falando sobre isso. Difícil se você não... Um caminho é pensar que nós não temos, né? Na literatura brasileira, nós não temos equivalente a essa esplêndida safra. Eu estou generalizando, chamando de indigenismo tudo, até coisa que não é indigenista, né? Por exemplo, do Aleno Carpentier, que é um autor que eu gosto muito, não tem, ele praticamente não tem nada. Uma coisa, talvez, só indigenista, mas eu estou botando todos eles como farinha do mesmo saco e não são, evidentemente. Mas eles têm um romance vigoroso, original e extraordinário, coisa que na mesma época e correspondente nós não temos no Brasil. É para mim um mistério também, porque a gente não... Obrigada. Nada, imagina. Me perguntando por que o trailer acaba desembocando nessa turbulência tão horrorosa da ação, quando na verdade ele tem origem no Edgar Allan Poe, que tem uma retórica tão sofisticada. Eu venho traduzindo Edgar Allan Poe há bastante tempo. O que o Poe faz, eu não chamo de thriller. Não, exato. Não é bem um thriller, mas é a história de detetive, né? não é? É o detetive. É gótico, não é o thriller. Não é bem. Na verdade é um terror psicológico, aquilo que eles chamavam de terror da alma, não é? E isso poderia ser um pouco mais desenvolvido intimamente. Talvez também Poe é coisa finíssima. É finíssima. É uma retórica muito complicada. E ele, é claro, tem uma linguagem polivalente, tem todos os requisitos de uma grande obra literária. E eu vejo que isso acabou sendo até levado para aqueles filmes de categoria B, do Robert Corman, é tudo muito mal compreendido, terror, não é? Acabou sendo levado para um terror sensacionalista, muito ruim. E também as histórias de detetive dão margem a uma linguagem bem irônica, não é? Do tipo San Antonio, que eu não sei se você conhece, que é muito inteligente, é muito interessante. E isso também não foi explorado. No fim, isso tudo desembocou numa grosseria. O Poe é o inventor da história do detetive, né? Você sabe. Ele inventou o primeiro detetive literário. Sim. Ele está na raiz de tudo isso. Tá certo. Ele está na raiz de tudo isso. E, no fim, acabou desembocando para truculência, como você diz muito bem, né? O último livro, eu acabei de traduzir um livro dele e eu briguei muito. Sim. Nossa, parabéns. Se fiz prefácio, pós-fácil. Muito bem. Mas eu briguei muito com a editora, porque na capa eu fiz uma coisa.
Já vou mexer na capa para... Bota um monstro. Eu queria uma coisa mais sugestiva. E me coloca um urubu. Não um corvo, mas um urubu. Um urubu. Eu falei, olha, vamos ainda compreender mal, achando que era um corvo mal lido. E eu falei, vocês não coloquem meu nome nessa obra. Apesar de ter feito 6 revisões dessa tradução, eu não quero meu nome aí. Me briguei muito. Aí fizeram uma coisa sugestiva como eu consegui fazer... Transformar o urubu em corvo. Não, colocaram um relógio, porque... Muito bom. Eles falaram que aquilo havia sido inspirado no Tell Heart, que tinha um olho, né, que era o olho de urubu. Era isso mesmo, eles queriam aquilo, que era o vulture eye, né? Só que aquele eye era o significante, era o olho eye, do eu. Eu falei, não, vocês estão ali tudo errado, isso aqui é o eye do eu, né? É o olho de urubu que é o eu. Deu muito aí trabalho? projetado. Foi mais de um ano de tradução, e não são todos os contos. São 2 volumes, o segundo vai sair agora. Imagina que sim, você está lidando com o inglês norte-americano do século XIX, não é sopa. E ainda eu briguei por causa da pontuação. Eles tiraram todos os travessões, e o Paulo dizia que o travessão era muito mal usado. Parecia a locução da Globo, sabe aquela voz uniforme? Sim. Eu falei, meu Deus, ele faz anacolutos, isso é de propósito para o fôlego, não é ficar suspenso, vocês me tiraram tudo. Se vocês quiserem pontuar, vou pontuar o Saramago, pelo amor de Deus. A tendência, mas isso é uma tendência do mercado global, né? Não é só no Brasil. Vamos dizer assim, é homogeneizar o discurso pelo mínimo denominador comum. Então, se tem palavra difícil, corta. Não pode aparecer. Se tem construção sintática complexa, simplifica. E assim por diante. Vai tendendo para... um pouco a influência do jornalismo também. Eu que gosto do Guimarães Rosa e do Bruce, eu acho uma pena. Mas nós conseguimos. Brigamos muito, mas conseguimos. Parabéns. 2 vezes. Eu temo um pouco essa simplificação, né? Que se nota. Porque os editores, no mundo inteiro, eles querem que se simplifiquem as coisas. E se você simplifica, você está matando a literatura, né? Está matando a função estética, está se perdendo. Em nome do entretenimento. Como se a estética também não fornecesse entretenimento e do bom. Diga lá. Sim, você Depois de Anabel ler, a minha pergunta vai parecer tão prosaica que, assim, vamos para as dúvidas. Primeiro eu queria dizer, professora, que eu adorei a palestra mesmo, de coração, porque eu senti assim, uma clareza de pensamento, um encadeamento lógico da fala, que mesmo você preocupada com as coisas do espaço, você fica ligada na conversa. Virou figura totêmica para a minha pessoa. Resumindo, usando seu vocabulário. Mas assim, a dúvida era o seguinte, talvez até por covardia vamos dizer assim, de comprometimento como crítica ou como analista ou intérprete de uma obra, eu sempre eu tento me focar mais na especificidade daquele objeto e tenho medo de categorizar. E assim, achei legal que você não teve medo de citar nomes, não teve medo porque a gente precisa de alguém que tenha essa autoridade para tentar categorizar. Mas eu me ressenti um pouco, com todo respeito à humanidade, e eu coloco essa questão para sentir o que vocês têm a dizer, porque eu nunca me preocupo muito com essa questão do deslizamento de categorias, porque eu não penso a categoria como uma coisa segura de si. Eu acho que é uma estratégia de Você abordar... trabalha só no primeiro eixo, que é um eixo autóctono. É aquele romance naquele momento. Exatamente. Então, aí eu Precisa, é necessário para qualquer trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como você vê essa questão da categorização, não só nesse âmbito do que você falou, mas também na historiografia, se você puder
falar, em comparação com essa coisa da abordagem mais específica da obra. Eu sei que isso dá um tempo. Depende. O ideal seria ficar alternando a visão crítica entre a árvore e a floresta, evidentemente. Um pouco a floresta, um pouco a árvore, né, para não desfigurar nenhuma coisa nem outra. Mas esse é um perigo que monta a gente, né, trabalhar com um determinado livro e não enxergando o que tem ao redor. Em geral, um livro não cai do céu, ele pertence a uma tradição, pertence a certas categorias, pertence a uma certa língua, né? Isso faz muita diferença também. Mas, certamente, as duas coisas, os dois pontos de vista são necessários, da floresta e da árvore. No fundo, esse trabalho é porque eu precisava. Eu não estava entendendo nada. Porque há muito, todo dia sai uma música, né? E biografias também, quer dizer, uma grande produção, e eu não entendia, eu estava perdida no meio dessa coisa caótica. Eu precisei sentar e passar alguns anos elaborando esse material. E de lá para cá, eu ainda me pergunto de vez em quando, né? E você leu tal coisa, e esse aqui que saiu agora? Eu sou muito sujeita aos franceses da Sorbonne, do Departamento Brasileiro, e aos de Berlim também, principalmente deles, querem saber o que eu acho. E tem um grupo em Praga também. E eu não quero ler mais essas coisas. Chega, eu quero ler Proust, entende? Foi uma tarefa que eu me impus, um sacrifício realmente, é ler todas essas coisas. Eu tento, às vezes, eu sou obrigada a ler porque me pedem. Não, você tem que ler, a gente precisa saber o que você acha. Aí eu leio e tal, mas eu não acompanho mais. Chega. Eu acho que eu já fiz minha obrigação. Pelo menos eu sentia que, ao longo do processo que você passou, teve uma coisa gradativa da qualidade literária. Sim, mas é a dissolução do paradigma. Sim, mas você não acha que não está sendo nada produzido de bom na contemporaneidade? A gente está num marco total de coisas ruins ou não? Transição. Para não ser excessivamente valorativo, eu chamo de período de transição. Esgotou-se um paradigma e ainda não surgiu um novo. É o máximo que eu consigo fazer. Mais do que isso, eu não sei dizer, tá? Aguardo ansiosamente o novo paradigma também. Professora, estou um pouco longe, então vou ficar em pé. Quando a senhora faz uma divisão sobre o romance de reivindicação, eu tenho algumas questões. O romance de? Reivindicação. Reivindicação, primeiro que quando coloca dentro de um mesmo parâmetro literatura de temática homerótica e o romance negro, eu acho que tem uma pequena diferença. No romance negro, ele surge principalmente vindo de uma tradição, assim, não de uma tradição como o cânone, mas vem de uma tradição que começa com o Lima Barreto, passa pela Abdias Nascimento, e você tem na década de 70 o surgimento dos cadernos negros, que é uma tentativa coletiva de fazer uma reivindicação no espaço de produção literária. Sim. Então, é uma coisa que vem começando, já tem 40 anos de tradição, e você já tem mais ou menos algumas editoras dedicadas a isso, você tem uma produção um pouco mais consistente. Das mulheres também tem mais de 40 anos e tem editoras dedicadas a uma produção consistente. Sim. E aí, quando você fala sobre literatura de temática homerótica, eu acho que é um pouco mais complicado, porque primeiro que quando você coloca uma temática homerótica ou LGBT, o próprio mercado literário tem uma tendência a rechaçar esses autores. Então, para o autor brasileiro falar que ele é um escritor LGBT, ele vai falar que ele trabalha sobre vários assuntos, que ele escreve literatura, sim, e não de que ele é um escritor gay ou uma escritora lésbica, porque isso fecha portas editorialmente. E aí eu fico pensando... Outros não. Mas assim, você não vê, por exemplo, João Gilberto Noll falando sobre isso, ele escreve sobre essa temática, mas no livro dele não é de militância. Você tem, na verdade, você repensa a ditadura militar, você repensa o contexto de abertura política, mas você não tem lá um partidarismo, uma tentativa de militar pelos seus direitos. Ele tá tentando fazer literatura e pegando vários temas. Okay. E aí eu fico pensando e quando você também fala de reivindicação de mulheres, eu acho que assim, tem uma diferenciação entre quando esses grupos fazem uma reivindicação de participação de mercado editorial, e aí acaba você fazendo uma solicitação de, somos mulheres, escrevemos, somos homossexuais, escrevemos, somos negros, escrevemos.
Mas eu acho que, acima de tudo, depois de 40 anos, o que se quer dizer é que negros, mulheres e gays fazem literatura. E não só literatura negra, ou não só literatura LGBT, mas que produzem literatura. Sim. E aí eu fico pensando que quando você coloca tudo isso dentro de uma coisa de escritor e militante, não é bem assim, porque você não tem todos os escritores fazendo de fato uma militância. Na verdade, o que eles querem é serem reconhecidos como quem produz literatura, efetivamente. Sim. E aí quando você coloca que a literatura de militante ou de reivindicação, parece que simplesmente a literatura é utilizada como se fosse um partidarismo, com uma forma de somente mostrar a identidade e não mostrar que eles estão lidando com os grandes temas da literatura. Sim. O tema do duplo, o tema do outro, os problemas de identidade. E não só a identidade do grupo, mas quase a identidade entre particular e universal. E aí eu acho que isso é um pouco perigoso. Para mim, quando eu digo que é militante, é elogio, tá? Não, eu acho que é elogio, mas eu acho que acima de tudo o movimento agora quando a gente coloca em militante, o problema é a gente fazer simplesmente uma análise sociológica e você olhar para uma literatura como essa apenas com interesse sociológico e não estético, que é o que a crítica literária, eu acho, e a academia faz um pouco, que é simplesmente privilegiar um olhar muito sociológico e menos estético para análise dessa obra. Eu acho que essa é uma das coisas que poderia repensar nesses escritores que foram mencionados nessa categoria, que eles estão produzindo boa literatura, que tem um valor estético. Obrigada. Você sabe que essas coisas são curiosas, né? Este ano foi eleito um novo presidente da Academia Brasileira de Letras, é o Donício Proença, um amigo meu que é negro. E ele me contou o seguinte, que há muitos anos atrás, quando ele, não sei quantos, 10, 15 anos, quando ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, que ficou assim de jornalista, entrevistando ele com uma única pergunta: como você se sente como negro na academia? Ele disse: eu estou na academia porque eu sou escritor, não porque eu sou negro. Óbvio, né? Mas isso existe. Isso existe e se presta a muito equívoco e a muita leitura errada, entende? Leitura, mais do que errada, leitura tendenciosa, né? Equivocada e tendenciosa, porque você vai buscar, no que está escrito, você vai buscar a mulher, você vai buscar o negro, você vai buscar o homossexual. Você não está buscando o escritor ou a escritora ali. Não, você tem toda a razão, precisa ficar muito atento com esse tipo de coisa. Mas eu simpatizo, né? Então, na verdade, a pergunta é parecida, mais ou menos tem afinidade com a do Eduardo, que é, uma vez que você traz essa questão da reivindicação, como que ficaria, por exemplo, nos debates atuais, a questão do feminismo, por exemplo, da interseccionalidade, a mulher negra escritora. Então, por mais que a gente tenha os cadernos negros, quando se abre a questão da mulher negra, parece que até a senhora comentou do mini-conto, né, no celular. Hoje existem as blogueiras negras, as escritoras negras, todo esse movimento que muitas vezes vem pela internet também. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco da mulher negra, dessa categoria, em relação à prosa. Não é fácil, não. Eu conheço razoavelmente o que acontece e o que acontece nos Estados Unidos, onde os movimentos negros são muito avançados, né? E são avançados há muito tempo. E o problema é complicadíssimo, porque em geral a mulher negra é discriminada pelo companheiro negro, né? Os estudos mostram, é até desagradável falar isso, mas os estudos mostram que já existe uma primeira hostilidade entre os gêneros, entre homens negros e mulheres negras. É um assunto, você vai mexer nisso, né? Ou está mexendo nisso? Não, eu não muito complexo. Eu não mexo nisso, na verdade eu tenho uma amizade com uma documentarista que pretende mexer nisso e trazer textos da literatura. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelos cadernos negros. Então, indo à palestra dos cadernos negros e conhecendo as blogueiras negras, a gente já percebe que, como o Eduardo falou, não é bem assim. Porque você estar numa reunião dos cadernos negros é uma coisa. Agora, você conversar com as blogueiras negras é outra. Então, de fato, parece que o grau da questão sobe cada vez mais, né? E talvez, quem sabe, a figura totêmica seja a Carolina Maria Jesus. Então... Não sei, eu estava pensando, quando você falava, eu estava pensando no baile funk, né?
onde o meio é tão machista e tão hostil às mulheres negras, né, que elas acabaram formando um grupo à parte e estão se revelando como compositoras, porque vamos dizer, as canções que os homens negros compõem são contra elas. Então elas começaram a produzir elas mesmas, como a Negra Lee, como a Barraco e tal, começaram a compor elas mesmas músicas em resposta a essa hostilidade que vem dos próprios companheiros negros. Isso dentro do baile funk, né? Isso acontece também no panorama literário, sem a menor dúvida. Talvez não tão escandalosamente, mas e não tão visível, mas é mais sutil. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite e a assistência aqui hoje.